A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 14, que diz assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Agora o versículo de número 32, que diz assim: O sonho de Faraó foi duplice, porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você pode observar que em ambos os versículos fala sobre pressa, tanto no versículo de número 14 quanto no versículo de número 32. No versículo de número 14 vai nos dizer que Faraó mandou chamar a José e ele saiu da masmorra com pressa, porque Faraó queria que José trouxesse a interpretação dos sonhos que ele havia tido. O nosso Deus é um Deus de surpresa. O nosso Deus é um Deus de decantoraia rasto. O nosso Deus é Deus de repente. E eu quero lhe dizer que o Deus que prometeu a José que colocaria ele em um governo, o Deus que deu sonhos para ele, é o Deus que falou contigo que vai cumprir algumas promessas que são grandes. Humanamente falando, eu sei que é impossível o que Deus lhe falou, porque foi Deus que lhe trouxe aqui para te falar que ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Sabe quem estava mandando tirar José de dentro do calabouço, de dentro da masmorra? Foi o próprio Faraó, porque Deus movimenta o coração de gente grande. Deus trabalha de uma forma que nem a gente compreende. Eu vou lhe dizer algo, não se assuste. Deus manda eu te dizer que uma mudança no de repente, está chegando na tua vida. José não esperava. Tava José lá dentro da masmorra. Ele não sabia que naquele dia a vida dele mudaria. Aleluia. Vai ser um dia normal, um dia comum que tua vida vai mudar. Vai ser um dia comum que Deus vai cumprir a promessa. Muitas vezes a gente pensa que a promessa de Deus vai se cumprir quando a gente estiver preparado, quando a gente estiver aguardando, esperando. Vai ser no dia que eu vou acordar de manhã e vou arrumar tudo, eu vou organizar tudo. Só que vai ser, meu irmão e minha irmã, no dia em que você não vai estar preparado, em que você não vai estar nem esperando. Eu tô falando preparado humanamente e não espiritualmente, porque espiritualmente você tem que estar preparado todos os dias. Mas humanamente falando, vai ser naquele dia que você tá mais desmotivado, vai ser naquele dia que você tá mais cansado. Pois é neste dia que o Senhor, Ele manda te chamar. É nesse dia que a honra chega sobre a tua vida. José, ele já estava cansado de estar dentro daquele calabouço, daquela prisão. Foi tanto que quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, ele pediu para o copeiro lembrar dele. Lembra-te de mim, porque eu não fiz nada para estar aqui. José já estava cansado de estar naquela situação. E tem pessoas que entraram aqui que já estão cansadas. E você tem dito isso para Deus já tem um tempo. Você está pensando o quê? Que quando José pediu para o copeiro lembrar dele, o copeiro lembrou assim que voltou? Que foi restituído ao cargo, assim que estava diante do rei? Não. Passaram-se 2 anos. E tem pessoas aqui que já estão entendendo. Você tem dito para Deus que está cansado há muito tempo. Você diz: Deus, eu tô orando, eu tô suplicando, eu tô dizendo ao Senhor que eu tô cansada. Eu tô dizendo ao Senhor que eu já não tô mais aguentando muita coisa. E Deus está dizendo: eu sei, é por isso que eu vou agir com pressa. É por isso que eu lhe trouxe aqui para te falar que eu estou no controle de todas as coisas e que eu trabalho com pressa na tua vida. Eu não sei que mistério é esse, mas Deus está dizendo que Ele está trabalhando com pressa. Declare comigo: o meu Deus conhece a minha estrutura e Ele está trabalhando ao meu favor com pressa. O meu Deus conhece a minha estrutura e Ele está trabalhando ao meu favor com pressa. José estava ali dentro da prisão quando o faraó mandou chamar a ele. Ele saiu dali com pressa. A Bíblia diz que ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Deus tem mudança por completo. Deus está dizendo: quem olhar para você não vai dizer que você passou pelo passado que você passou. Quando você der o testemunho, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim: e ela passou essa necessidade mesmo? E o marido dela foi assim mesmo, que agora ele é tão bom para ela. Ela agora vive numa vida tão boa, tão estabilizada. Será que passou por isso mesmo? Vai ter pessoas que vão custar acreditar que você passou por onde você passou. Por quê? Porque a transformação vai ser grande. Tu pegou aí do outro lado? A transformação vai ser grande. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que transforma a minha vida por completo. Eu sirvo a um Deus que transforma a minha vida por completo. Você está pensando o quê? Quando José foi se apresentar com pressa diante de Faraó, ele foi de qualquer jeito? Ele foi que nem prisioneiro?
Ele foi com a barba enorme, com a roupa velha, rasgada, suja? Não! A Bíblia diz que ele mudou de roupa, se barbeou, ele se arrumou todo. E daquele dia em diante, irmãos, Deus preparou o melhor para a vida de José. José não voltou a ser mais quem ele foi. Raia cantorasto cantará no processo. Porque já diz o nome processo. O processo tem um começo, o processo tem um meio e o processo tem um final. Decai. O processo, minha irmã e meu irmão, lhe molda, trabalha, mói você. Mas depois do processo vem o resultado. Porque o processo não é eterno. O processo da vida de José não era eterno. José não ia ficar dentro da prisão para perpetuar. Eu estou conversando com pessoas que Deus está dizendo. Isso é resposta. Você está pensando que seu processo vai ser eterno. Você está pensando que é daí para a glória. Acabou. Que você não vai viver mais tempos bons. E Deus está dizendo: eu tenho uma glória sim preparada para você. Mas antes de você ir para a glória, eu vou te fazer viver promessa. Isso é resposta. Tu não vai morrer na situação que você está vivendo. Eu não sei como é que você entrou aqui não. Mas eu tenho certeza e convicção do que Deus está falando com pessoas aqui. Porque Ele está dizendo: você está pensando que é o teu fim, José. Você tá pensando que eu te esqueci, mas eu sou Deus que tô trabalhando com pressa por você. Eu não sei o que Deus tá movendo, porque tem momentos, irmãos, que a gente não vai ver o que Deus tá movendo. A gente só vai ver o resultado. José não sabia que dentro do palácio estava havendo um reboliço, que Faraó havia tido sonhos e que ele queria interpretação desses sonhos e que ninguém tava conseguindo interpretar. Então tem coisas que Deus move no silêncio. O nosso Deus é um Deus que trabalha no silêncio. O nosso Deus é um Deus que faz acontecer um milagre no silêncio. Tem muita gente aqui vivendo o silêncio de Deus. Tem muita gente que está vivendo tempos aqui que você diz assim: eu estou vendo tempo de sal de bronze, mas essa palavra é comigo. Porque eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo sinal de nada. Eu tô parecendo que tô perdida. Eu não sei se eu vou pra direita, se eu vou pra esquerda, se eu vou pra frente. Eu não sei se eu retrocedo, eu não sei o que eu faço da minha vida. E Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo. Daqui a pouco eu vou te surpreender. Declare comigo: o meu Deus vai me fazer surpresa por esses dias. Oh, glória! O meu Deus vai me fazer surpresa por esses dias. Profetize. Declare e determine. José não estava aguardando. Nós temos a mania de pensar que vai ser um dia que a gente está aguardando. Mas não, Deus gosta de fazer surpresa. Deus gosta de surpreender a gente. Vai lá, manda tirar José. Tem um hebreu lá que interpreta sonho. Pois é, manda chamar ele. E a Bíblia diz que José saiu da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi lá apresentar-se a Faraó. Não sabia José que aquele seria o último dia dele, naquele lugar, porque daquele dia em diante, depois do convite de Faraó, José se tornaria governador, como parte do cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Porque Deus tudo que fala cumpre, irmãos. Eu não sei o que Deus lhe prometeu. Pode ser impossível, porque realmente as promessas de Deus são impossíveis. Mas eu quero lhe dizer que Deus pega da masmorra, cai e coloca no governo. Eu quero lhe dizer que Deus trabalha com pressa, de maneira que não tem como explicar o trabalhar dele. Não, as coisas de Deus não têm explicação. Não tem como a gente compreender o que Deus vai fazer. Não tem como a gente compreender o mover, o trabalhar de Deus. Mas eu quero lhe dizer que Deus sabe trabalhar. Eu quero lhe dizer que Deus está movimentando ao teu favor. Deus está movendo aquilo que humanamente falando é impossível. José não tinha noção, mas Deus já estava armando todo o cenário, preparando tudo. Você não tem noção, José. Deus já está preparando tudo para lhe honrar. Deus já está preparando tudo para o cumprimento daquilo que Ele te falou. Porque quem cumpre a palavra é Deus, não é você. Quem cumpre a palavra não somos nós. E nós temos a mania, irmãos, de acharmos que a gente cumpre uma coisa. A gente não cumpre nada, a gente não faz nada. Quem faz é Deus. Então era Deus que iria colocar José naquele governo como ele havia dito. Porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. O que nós temos que fazer é crer. O que nós temos que fazer é confiar. A Bíblia diz, irmãos, que José, ele trouxe a interpretação dos sonhos de Faraó. E ele disse para Faraó: o teu sonho foi duplício. Por quê? Porque é coisa estabelecida por Deus. Deus se apressa em fazê-la. E é como eu li para vocês, as duas palavras, os dois versículos, ambos falam sobre pressa. Um designado para José, que José tinha que sair com pressa da masmorra, e o outro designado para Faraó, dizendo que Deus tinha pressa em cumprir o que Deus havia revelado para Faraó. E se Deus tinha pressa em cumprir o que Deus havia revelado, com certeza precisava de uma preparação.
Faraó precisava se preparar para aquele recado de Deus, porque Deus já estava alertando que haveria um tempo de abundância e um tempo de escassez. Então, Faraó precisava se preparar um tempo de abundância para o tempo de escassez que viria. Então, quem era, irmãos, que seria o canal para Rabacantarassucantaraia, guardar o alimento? Quem era que iria administrar tudo era José, porque Deus, irmãos, ele designa propósitos para a nossa vida. Ele nos capacita para vivermos os projetos dele. Ele nos capacita para vivermos aquilo que ele designou para a nossa história. José não entendia o processo como você não está entendendo, mas ele estava sendo preparado. Deus estava preparando ele para coisas maiores. Deus te trouxe aqui para te falar que este processo é porque Deus está te preparando para coisas maiores. É porque Deus quer te fazer viver algo extraordinário. A partir daquele dia, irmãos, José se tornou governador, porque Deus tinha pressa em fazer. Eu não sei o tamanho da sua promessa, o que Deus lhe falou, também não sei. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem pressa. Eu quero lhe dizer que o Deus que cumpre promessa está neste lugar. O Deus que cumpre a palavra. O Deus que vela sobre aquilo que ele fala para a cumprir, ele está aqui. E ele está dizendo para você, está chegando o meu tempo na sua vida. Está chegando o meu tempo na sua história, José. Eu sou Deus que tenho pressa em fazer acontecer o que eu te falei. Tem processos que são dolorosos. Tem processos que parece que não vão terminar, porque quando a gente está no deserto, quando a gente está passando por dificuldades, nós queremos sair, irmãos, de qualquer jeito do deserto. Nós não queremos ficar. Ninguém quer ficar no deserto, mas eu quero lhe dizer que isso tudo é uma preparação de Deus. José não compreendia. José disse, eu não fiz nada para estar aqui. Lembra-te de mim quando você estiver diante de Faraó, copeiro. Fala sobre mim porque eu quero sair daqui. José não queria ficar naquela prisão. E tem dificuldades que a gente não quer ficar, mas Deus está dizendo, o meu tempo é melhor do que o seu. José precisou esperar mais 2 anos, mas chegou o tempo em que o copeiro lembrou dele. Eu quero lhe dizer que tudo no tempo de Deus é perfeito. Deus não se atrasa. Deus também não se antecipa, ele chega na hora certa. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada e ele chega na hora certa. Eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada e ele chega na hora certa. Deus chega na hora certa. Deus trabalha ao nosso favor. Deus está conosco. Foi ele quem fez a promessa e ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Talvez você tenha perguntado a Deus se o seu período de processo vai ser longo. Deus ainda tem muito tempo. Pessoas entraram aqui com esse questionamento no coração e na mente. Ainda tem muito tempo para eu conseguir viver o que o Senhor falou. Ainda falta muito tempo para que isso aconteça. Eu ainda tenho muito tempo de processo na frente. Deus está dizendo não. Não, eu tenho pressa em cumprir algumas coisas na sua vida. Eu tenho pressa em fazer acontecer a minha palavra. Eu tenho pressa em te fazer viver os meus projetos. A pressa de Deus hoje te alcança. E quando Deus diz que ele tem pressa, ele organiza tudo. Você não precisa fazer nada no seu cenário. Só obedeça a Deus e continue na sua posição. José continuou sendo fiel a Deus mesmo diante do processo. O que Deus diz para você é o seu papel é continuar guardando a fidelidade. Porque a parte de Deus, Deus faz. Declare comigo, eu vou continuar guardando a fidelidade, porque Deus vai fazer a parte dele. Eu vou continuar guardando a fidelidade, porque Deus vai fazer a parte dele. Deus, ele faz aquilo que é designado para ele fazer. A sua parte quem faz é você, mas a de Deus quem faz é ele. Então quem tocaria, quem colocaria sonhos em Faraó, quem tocaria ali em tudo para que José fosse chamado, quem iria lembrar o copeiro de José, foi quem? Foi Deus. Então o papel de Deus, Deus fez. O de José foi permanecer fiel a Deus. Você vai observar que quando o Faraó manda chamar a José, que ele pede a interpretação, José disse para Faraó que era Deus quem daria a resposta favorável a Faraó. Ou seja, aquilo não pertencia a José. José deu a glória a Deus. Aqui nós vemos que José no processo continuou fiel a Deus. Então continue fiel. Continue porque Deus é quem vai te honrar. Continue porque é Deus quem vai abrir a porta. Continue porque Deus vai te colocar em lugares que até você vai se assustar. Até você vai dizer assim, só Deus poderia me fazer pisar nesta terra. Só Deus poderia me fazer entrar neste lugar. Só Deus para me apresentar essas pessoas. Porque é Deus quem vai fazer na sua vida. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Deus fez
uma promessa para José. Deus disse que ele iria governar. Todas as vezes que Deus lhe mostra, lhe fala, lhe revela algo, ele faz a palavra se cumprir. O seu papel é continuar na posição. Não saia da posição. Não saia daquilo que Deus designou para você, porque assim como José viu a pressa de Deus em tudo, você vai começar a ver Deus agindo assim de uma forma tão rápida que até você vai se assustar. Você vai dizer assim: o processo foi tão longo, o processo foi tão árduo, mas agora eu estou vendo Deus agindo tão rápido que eu estou ficando até assustado. Pois é, porque Deus ele vai agir com pressa, ele vai deixar você impactado com a velocidade daquilo que ele vai fazer na sua vida hoje, através dessa palavra, que é palavra de Deus, através da promessa que Deus lhe fez. Ele está dizendo para você que a pressa dele te alcança. Deus tem pressa para cumprir, Deus tem pressa para fazer acontecer, Deus tem pressa para executar aquilo que ele te prometeu. Eu não sei o tamanho da promessa, mas a pressa de Deus através dessa palavra hoje te alcança. Deus se apressa em cumprir, Deus se apressa em executar, Deus se apressa em fazer, Deus se apressa para que a tua promessa venha a chegar. José, está chegando o tempo de sair de dentro do calabouço. José, está chegando o tempo de angústias, de dores, de lamúrias, de tristezas ficarem para trás, porque Deus determinou um tempo para você, e este tempo é chegado para que você venha viver as promessas de Deus na sua vida. Declare comigo: está chegando o tempo das promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Está chegando o tempo das promessas de Deus se cumprirem na minha vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado para te agradecer. Pai, obrigado, Jesus. Obrigada por esta palavra essa que está nos garantindo que o Senhor está agindo por nós com pressa, Pai. Deus, o Senhor é o Deus que sabe o começo, o meio e o fim de toda a prova. O Senhor é Deus que determina o fim da prova. O Senhor é Deus que determina o fim da dificuldade, das perseguições, para que possamos viver os propósitos do Senhor. E assim como estava chegando o tempo de José, Pai, viver o teu tempo, viver os teus propósitos com pressa. Está chegando o tempo do meu irmão e da minha irmã também viver os teus desígnios, Pai. Esta palavra é uma resposta, porque tem pessoas aqui que estão em processos que nem ela está entendendo mais nada, mas continua sendo fiel ao Senhor, e o Senhor trouxe ele e ela aqui para dizer que não vai tardar, que é para eles continuarem guardando a fidelidade, é para eles continuarem fiéis a ti, porque o Senhor é Deus que fala e cumpre. Foi o Senhor quem fez José governador, foi o Senhor quem fez Faraó sonhar para poder chamar a José. Eu não sei o que o Senhor vai mover, eu não sei quem o Senhor vai tocar, qual vai ser o coração, qual vai ser o sonho que o Senhor vai entrar, mas de uma coisa eu tenho certeza: os teus propósitos se cumprirão na vida do meu irmão e da minha irmã, e o Senhor vai fazer eles viverem grandes promessas. O Senhor vai fazer eles, meu Pai amado, viver grandes desígnios, porque tu és Deus de aliança, tu és Deus de promessa, tu és Deus que fala e cumpre, confirma e testifica. Foi o Senhor quem deu sonhos a José, e o Senhor cumpriu cada um deles. Eu creio, Pai, que o Senhor é Deus que vai cumprir cada palavra, cada desígnio, meu Pai amado. Eu creio que o Senhor é Deus que trabalha com riqueza de detalhes, como o Senhor trabalhou por José. Trabalha ao nosso favor e se apressa, e se apressa, e se apressa, e se apressa em fazer milagre em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é Deus de milagre. Eu creio que o Senhor é Deus de resposta. Eu creio que o Senhor é Deus, meu Pai amado, que não deixa os teus filhos, meu Pai, envergonhados, frustrados ou até mesmo decepcionados. Tu és um Deus, Pai, que faz o agir do Senhor com pressa na vida daqueles que aguardam, na vida daqueles que esperam em ti. José continuou sendo fiel, que possamos guardar a fidelidade, porque
porque o Senhor é um Deus que age com pressa, porque o Senhor é um Deus que age a favor daqueles que aguardam em Ti. Então nós cremos, meu Senhor, que como o Senhor agiu por José com pressa, o Senhor também vai agir por nossa causa. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que assim como ele esteve com José, ele está contigo. Ele agiu com muita pressa na vida de José. Depois de um longo período de processo, houve um tempo de respostas. Depois de um tempo de céu de bronze, meu irmão e minha irmã. Depois de um tempo de aflições, de dificuldades, Deus te faz viver o novo. Não perca as esperanças, porque Deus traz o novo dele para sua vida, a novidade. Deus não perdeu o controle de nada. Tenha certeza, tenha convicção de uma coisa, que Deus te surpreenderá e não tardará. Que Deus te abençoe, tem surpresa de Deus chegando e será no de repente. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.